Boa, aproveita aí, compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Os grupos que você tem aí de WhatsApp, já aproveita aí e compartilha com todo mundo, né? Tem tanta gente que pega aqueles gatinhos lá de bom dia, aqueles negócios que às vezes tem nada a ver, que vai compartilhando com todo mundo. Então aproveita aí e compartilha, porque eu tenho certeza que é coisa boa. O pastor Ricardo já pastoreou diversas igrejas e ele vai saber responder como ninguém. Tem diferença de uma igreja que tem a intercessão e de uma que não tem intercessão, mas eu quero dizer na essência. Porque, claro, toda igreja vai ter alguns intercedores espalhados pela igreja, que fazem, né, porque entendem o que tem que fazer. Mas é importante, pastor, ter uma intercessão direcionada, uma intercessão onde tem um local realmente, onde ela vai estar. Eu lembro quando eu entro naquele quarto ali, naquela sala ali, eu não consigo deixar de entender que ali é um lugar muito reservado espiritualmente. Agora, quando vamos ali na sala do pastor, que agora mudamos para ali na nova casa, né? Não consigo deixar de entender que ali é um local ali especial, um local onde você está fazendo. Eu gosto de lembrar quando o Daniel, né, que teve aquela batalha espiritual e tudo. Desde o primeiro dia eu ouvi as tuas orações, Daniel, minha cabeça começa a borbulhar nesse sentido. Tem diferença, pastor, uma igreja que tem uma intercessão direcionada e uma não? Enorme, El. Muita diferença. A partir da palavra, a fluidez da palavra. O inimigo, ele agrava ouvidos, ele perturba pessoas. Ele usa seres inocentes como... Usa não, né? Ele incomoda seres inocentes como criança, para tirar a atenção. Então, quando a intercessão ela está em ação, é como você disse, é o quarto de guerra. É ter um Isaías do seu lado, é ter um Samuel, é ter um Jeremias no local, no momento ali. Então, e agora eu acho interessante que a própria visão humana de ver um intercessor em ação, ou saber que ele está ali, já te traz paz antes da ação. Entendeu? Então, por quê? Porque Deus já está agindo. Então, a diferença é grotesca, pode ter certeza. Eu já, finalizando aqui essa parte, eu já fui pregar num lugar que minha esposa sabe, aqui na Zona Leste de São Paulo, que estava uma bagunça, uma guerra, e parecia línguas mesmo, um dizia eu sou, outro eu sou, e o pastor estava perdido ali. E Deus naquele momento, não tinha intercessor, eu comecei a interceder, fazer aquela oração intercessória. E Deus colocou na minha, eu que iria usar a palavra, ele era o pastor da igreja, Deus me levantou, e quando eu repreendi ali, eu estava orando, Deus foi me enchendo, eu levantei, ficou claro de repente, assim, eu nem sabia o que estava acontecendo, e repreendi a bancada inteira de círculo de oração cair, era a gente se buchando e eu expulsando ali, expulsando, e levantou-se todo, e foi aquele momento de comoção. E algumas coisas acontecem sempre, é que vocês não sabem bastidores, mas de ontem para hoje, eu já tive testemunhos de ontem, coisa que aconteceu aqui na frente. Irmãos, eu não vou dizer nome, porque a pessoa não me autorizou a isso, né? Mas de terem visões espirituais, de verem estrelas, a coloração das estrelas, coisas acontecendo com pessoas aqui, e tudo vem debaixo de uma proteção intercessória, porque o inimigo, ele foge, né? Ele vê que tem anjos de Deus ali, e a proteção, ele vai embora. Deixa eu aproveitar esse momento, contar algo que aconteceu um tempo atrás. Pastor Ricardo, eu acredito que toda a igreja que o senhor pastoreia, o senhor ensina as pessoas a serem intercessores. Eu lembro lá atrás, há 15 anos atrás mais ou menos, por aí, que o senhor também levantou um grupo de intercessores lá que oravam durante o culto. E eram cultos com a igreja superlotada, com 400, 500 pessoas, se eu não me engano, que era a capacidade ali, e tinha a oração ali na hora do culto, e eram momentos muito bons. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção, eu não conhecia o senhor tão bem assim, como eu conheço hoje, e uma irmã, porque era praxe ali, as pessoas me chamavam para expulsar demônio. Tinha demônio em algum lugar, manifestação, né, demoníaca em alguém, me chamava ali para orar. E eu lembro uma vez que eu estava em viagem para Caraguá, a irmã me ligou, pastor, não era pastor, era cooperador na época. Juliano, tem como você vir aqui? Eu falei, minha irmã, eu estou numa viagem, eu estou voltando do serviço. Assim que eu chegar na igreja lá, eu aviso o pastor e eu já vou. E estava tendo culto lá na igreja. E eu me lembro que eu cheguei,
o culto já estava acabando ali, eu falei, pastor Ricardo, olha, uma irmã, aconteceu isso, ela está me chamando lá, e eu estou indo lá, o senhor me autoriza a ir lá? E olha a intercessão, porque o pastor é um intercessor pelos seus obreiros, pela igreja. E aí eu falei, pastor, eu posso ir lá? Por quê? Porque, olha só, para você entender, as pessoas com quem eram meus pastores, o que eles falavam? Chama o Juliano, chama o Juliano. E era desse jeito que funcionava. Então eu não estava acostumado com o pastor servir, eu estava acostumado com os pastores serem servidos. E aí eu falei com o pastor Ricardo, pastor, aconteceu isso, tem uma jovem assim que está o dia inteiro endemoniada e ninguém consegue expulsar. Eu estou indo lá, o senhor me autoriza a ir lá? Ele falou, não, vamos lá sim. Eu olhei assim, eu tomei um susto. Ele virou para a pastora Rosa, tirou a gravata assim, e aí até queria que o senhor explicasse por que tirar a gravata. Ele tirou a gravata, deu para a pastora Rosa e falou, filha, fica aqui um pouquinho, eu vou ali e eu já volto. E aí a gente pegou, fui com ele com o carro, a gente chegou lá, e realmente estava tenebroso aquele lugar, eu não sei se o senhor lembra em detalhes, mas era ali no Vila Ema, não era... Era o Emmanuel Veloso, né? Não na Vila Ema. O Emmanuel Veloso, que é mais conhecido como Vila Ema na Zona Sul, e estava um negócio tenebroso. A gente chegou lá, uivos, gritos, e aí o pastor já tinha tirado a gravata, estendeu a mão, oramos ali, expulsamos demônios. Não foi fácil, porque foi caça de demônios. Oramos ali, Deus repreendeu ali. Mas o que me chamou a atenção, o pastor na mesma hora já tirou a gravata, falou, opa, vamos para o campo de batalha. E fomos ali. E o Senhor nos deu a vitória naquele momento. E eu queria que o senhor compartilhasse um pouquinho dessa experiência e da gravata também. Sim, o profeta, né? o intercessor, por assim dizer, em parte conhecemos, em parte profetizamos, não é? E claro que hoje está mais difícil, né? Porque hoje há um confrontamento muito maior com o que a autoridade diz, porque hoje, na maioria, todos querem ser autoridade sobre autoridade, né? Então a gente encontra um pouco mais de dificuldade. Mas naquela época era um tanto mais fácil para você agir, porque era uma palavra só, era um desejo só, era uma direção só. Então era mais fácil. Eu sempre gostei de estar à frente de quem tivesse juntamente comigo, né? E eu sempre ensinei que tirar a gravata deve ser um praxe, porque eu já vi alguém quase morrendo enforcado porque deu bobeira com o demônio. E também com relação a mulheres, né? Homens e mulheres, ao sexo oposto. Já vi também alguém passar vergonha, porque tendo uma mulher ao lado, vai querer ele, então ele delega a autoridade. Você sempre quer aprender a fazer isso. Delegar, porque é autoridade sobre autoridade, né? Então essas coisas acontecem. Então nós temos que tomar muito cuidado, por isso que são necessários, não é somente a vontade, ou o dom de Deus, ou o chamamento, mas cursos preparatórios, para que a gente aprenda, né? Tanto como o modus operandi, quanto a questão de pauta, quanto a questão de direção, de posicionamento, de local, de dia. Então é muito importante, gente. Vocês não têm ideia, porque isso, eu vou usar um termo aqui atual, mas empodera, deixa você de uma forma mais, eu vou dizer, faz de você um Elias, né? Porque quem não conhece pensa que Elias falou, ordenou não chover, ordenou chover. E apesar de estar escrito sobre a minha palavra, que era coisa dele, mas não era, foi Deus que falou para ele, ele estava sob mandamento ali, estava debaixo da autoridade de Deus.